A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. É uma imensa satisfação estar aqui, meus irmãos, fazendo esse vídeo. Como nosso coordenador Ademir Wilson, na semana passada, explicou, a partir desse trimestre nós estaremos fazendo essas lições em formas de vídeo para auxiliar aqueles que estão começando a lecionar no nosso campo de trabalho, no campo de Araquari. Hoje, meus irmãos, na lição de número 2, na qual temos o dia 8 de outubro de 2023, que tem por título Fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus. Quando nós olhamos para o contexto geral da Bíblia, podemos fazer algumas perguntas. E a primeira pergunta na qual nós podemos fazer é o que a Bíblia fala acerca dela mesma. O que a Bíblia fala acerca das Escrituras Sagradas. Há muitos versículos na qual fala sobre a palavra de Deus, fala sobre esses escritos. Mas dentre muitos e muitos versículos, o nosso comentarista deste trimestre, dessa lição, o pastor Eduardo Leandro Alves, ele escolheu o texto de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 15, versículo de número 4, que nos diz: porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ou seja, meus irmãos, já podemos entender que, a primeiro ponto, a Bíblia ela é escrita para nosso ensino. O apóstolo escreve tudo que antes foi escrito, tudo que dantes já foi escrito para o vosso ensino. Ou seja, a palavra serve para dar ensinamento à nossa vida. Como também o segundo ponto, a esperança, na qual nós temos pela palavra do Senhor. Mas enfim, quando nós falamos de Bíblia, muitos até que não conhecem a fé cristã podem se perguntar: o que é a Bíblia? E o que de fato é a Bíblia? Quando olhamos para a segunda carta de Timóteo, na qual Paulo escreve, no capítulo 3 e no versículo 16, ele escreve: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Ou seja, a Bíblia Sagrada é uma escritura divinamente inspirada. Ou seja, ela é inerrante, ela não contém falhas. Ela é a palavra de Deus na qual foi revelada ao homem. E ela é viva e eficaz para nossas vidas. Ou seja, o que é a Bíblia? Bíblia é a palavra de Deus, a qual foi nos revelada a nós, seres humanos. Quando olhamos para Hebreus no capítulo 4, no versículo 12, o escritor aos Hebreus diz que a Escritura ela pode penetrar até as juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, como uma espada aguda de 2 fios, até a separação da alma e do espírito. Ou seja, vemos que a palavra de Deus não é somente escritos, não é somente como qualquer outro livro, não. Ela é um livro inspirado por Deus. Ela é um livro que Deus nos deu, Deus revelou aos seres humanos, para que tenhamos um manual de fé para a nossa vida. É por meio da palavra de Deus que nós podemos trilhar a nossa vida nos caminhos do Senhor. Quando você vê no Salmo de número 119, no versículo 9, um salmo muito conhecido pela juventude, é uma pergunta retórica. Como purificará o jovem o seu caminho? Ou como purificará o mancebo o seu caminho? E o salmista responde: observando conforme a tua palavra. Ou seja, nós purificamos o nosso caminho através da palavra do Senhor. É por meio delas que nós purificamos os nossos caminhos. Quando você vemos ali no Salmo 119, no versículo de número 105, o salmista, ele escreve: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ou seja, a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. Por ela podemos trilhar uma caminhada de fé com o Senhor. E é por meio da fé
que nós cremos que ela não é somente um livro, ela é a palavra de Deus que nos foi revelada. Como nosso comentarista, o pastor Eduardo Leandro Alves, fez um comentário muito interessante no nosso livro da lição. Ele fala: as escrituras sagradas expressam a mente de Deus, pois são revelações que possuem desdobramentos práticos na nossa vida cotidiana. Ou seja, aqui vemos um manual para uma vida feliz. Vemos um manual para um sucesso na vida financeira. Vemos também as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Ou seja, dentre muitos aspectos, vemos a palavra do Senhor como nosso guia, nossa bússola, nosso farol. Ela é aquela que nos dá a direção. É por ela também, quando olhamos para o Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo 17, Jesus fazendo ali a oração ao Pai, intercedendo ali pelos seus discípulos, a oração de Jesus pelos seus discípulos. É interessante que no versículo 17, Jesus, ele ora da seguinte forma: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, pela palavra do Senhor nós somos também santificados. Por ela podemos nos purificar, nos santificar, sendo lavados todos os dias por esta palavra. Devemos nos purificar, purificar a nossa vida, purificar os nossos caminhos. E temos nos purificar para cada vez estar mais próximos, mais íntimos de Deus em um relacionamento mais profundo. Quando olhamos para uma pergunta bem interessante, mas de onde a Bíblia veio? Como é organizada? E quem escreveu? Qual é a sua autoria? Quem são seus escritores? Ou quem é o seu escritor? É interessante quando olhamos para 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 21, na parte B do versículo, ali Pedro, o apóstolo Pedro, ele escreve: nenhuma profecia foi feita por causa do homem, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, o que significa? A Bíblia foi escrita por homens falhos, homens imperfeitos, mas inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Nós podemos ter essa convicção de que a inspiração veio do Senhor. Ou seja, a Bíblia não é como qualquer outro livro, como qualquer um outro ser humano pegou, teve uma ideia interessante, uma ideia legal, um tema atual e pegou e escreveu sobre esse tema. Não. A Bíblia é inspirada por Deus. A Bíblia não veio do homem, das faculdades humanas, da sua sabedoria e do seu entendimento. A Bíblia ela foi inspirada pelo Senhor. A revelação que nos foi dada por Ele. Podemos citar também que a Bíblia ela levou aproximadamente 1.600 anos até a sua conclusão, até ser escrita por completo. Ou seja, quando olhamos para a formação da Bíblia, vemos 66 livros e epístolas, ou também conhecido como cartas, na qual 39 desses livros se encontram no Antigo Testamento e 27 livros no Novo. Quando olhamos para o Velho Testamento, o Antigo Testamento, o período veterotestamentário, vemos ali, podemos fazer a divisão da palavra de Deus, desde o Pentateuco até os livros proféticos menores. Quando olhamos ali o Novo Testamento, vemos ali desde os Evangelhos até a revelação, o livro da revelação, o Apocalipse, revelado ao apóstolo João, quando estava ali preso na ilha de Patmos. Ou seja, a Bíblia ela é organizada nesses 66 livros. E esses 66 livros foram inspirados por Deus. Todos os livros que estão na Bíblia Sagrada, eles não se diferem. Ou seja, eles se completam. Pois todos foram inspirados por Deus. E os escritores foram guiados e orientados pelo Espírito Santo de Deus. Isso é profundo e maravilhoso para entendermos e termos fé que a Bíblia não é somente mais um livro. A Bíblia é a revelação de Deus, é o livro de Deus que nós temos para a nossa vida. E se seguimos, nos aprofundarmos no seu estudo, nos aprofundarmos na profundidade da palavra, podemos conhecer mais o seu autor, o nosso Senhor. Ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. Conhecê-lo mais através da sua palavra. Podemos ver, quando olhamos para o contexto geral da Bíblia, a Bíblia como uma mensagem central que há nela.
que é a salvação. Quando olhamos para o Antigo Testamento, ali no período das leis cerimoniais, quando olhamos para tanto o livro de Levítico, onde há leis cerimoniais, na qual ali Deus estabelece as leis para que o povo de Israel sacrificasse pelos seus pecados, sacrificasse em sacrifício ao Senhor, como oferta do holocausto, pelos seus erros, pelos seus pecados contra o Senhor cometidos. Vemos ali que o cordeiro era sacrificado, o holocausto era sacrificado, o sangue derramado. Quando olhamos para o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, no versículo 22, o escritor diz: sem sangue não há remissão de pecados. E vemos essa referência ao Antigo Testamento, onde ali o animal era sacrificado, o sangue derramado. E ali, mediante aquele sacrifício, ocorreria o perdão, alcançaria o perdão. Mas quando olhamos para o Novo Testamento, agora Cristo vem à Terra, entendemos João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo, para que todo que aquele crê não pereça, que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, entendemos como a mensagem central da palavra de Deus que Cristo, ele se despiu da sua glória, como nos diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, ele se despiu da sua glória, deixou a sua glória, se encarnou como um homem nesta terra, padeceu e morreu pelos nossos pecados, para nos dar a salvação, que nós não éramos e nem somos merecedores dessa salvação. É por meio da graça imerecida, esse presente que não temos a capacidade de pagá-lo, de retribuí-lo. Mas esse presente nos dado pelo Senhor, a graça, na qual adentramos por intermédio da fé. Isso é profundo. Quando olhamos para o contexto de inspiração, a inspiração, quando olhamos para a profundidade da palavra, inspiração significa soprar para dentro. Quando vemos o significado da palavra oposta à inspiração, a expiração é soprar para fora. Ou seja, a Bíblia não foi escrita por expiração, por algo que o homem, ele simplesmente conseguiu pelas suas próprias capacidades mentais, pela sua própria sabedoria, e ali ele escreveu. Não. Foi pela inspiração, foi pelo que ele recebeu de Deus. E o que ele recebeu de Deus, essa inspiração, ele escreveu, guiado e orientado pelo Espírito Santo. Devemos ter conhecimento de um assunto, de um termo também, dentro da teologia sistemática, que é a respeito da inspiração verbal e plenária. Quando nós vemos ali o conceito de inspiração verbal, muitos até não gostam desse termo, muitos por causa que tem que ser bem explicado corretamente. Quando você fala inspiração verbal, parece que Deus foi ditando as palavras e ali o ser humano, o escritor ali, cerca de 40 escritores que a Bíblia tem aproximadamente, dentro ali, parece que eles foram escrevendo exatamente o que Deus foi falando. Mas na verdade não é assim. O homem, ele não ficou, o escritor não ficou de forma passiva na escrita da palavra. Vemos como uma prova disso os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Vemos ali relatos que se complementam, relatos que se juntam, porque vemos que todos foram inspirados pelo Espírito Santo. Mas cada um, ele comenta e ele aprofunda da maneira como ele viu o relato, da maneira como ele ouviu o relato. Ou seja, vemos ali também a participação e a utilização pelo Senhor das capacidades humanas ali de cada um, da intelectualidade, das faculdades mentais de cada um desses escritores. Ou seja, não é uma possessão. Deus, ele não se apossessou dos escritores e escreveu literalmente cada palavra. Não, possessão não é inspiração. Da mesma maneira que inspiração não é possessão. O escritor foi inspirado, ou seja, foi por Deus inspirado a escrever. Quando olhamos para a interpretação bíblica, é um conceito muito importante e fundamental para entendermos a palavra de Deus. Quando vamos para a teologia sistemática,
vemos que existe uma matéria chamada hermenêutica, que cuida da interpretação da palavra de Deus. Vemos que a interpretação, ela não pode ser usada um texto fora de contexto para se aplicar ao seu próprio pretexto. O que isso significa? Se eu pegar um texto isolado em uma certa parte da Bíblia, eu posso ter um resultado errôneo da sua real interpretação na qual está descrita na palavra. Ou seja, primeiramente, tem que se pedir auxílio para aquele que orientou os escritores, ao Espírito Santo de Deus. Ele pode nos revelar a palavra. Ele orientou os escritores e a palavra de Deus é revelada. Quando vemos aqui, não podemos interpretar de qualquer forma, de qualquer jeito. Há um contexto, vemos que há um contexto social muitas vezes nas passagens, há um contexto histórico, há um contexto geográfico que deve ser levado em consideração na interpretação do texto na qual está sendo analisado. Ou seja, não podemos simplesmente isolar um versículo e compreender o todo somente por uma pequena parte. Não é assim que funciona a interpretação da Bíblia. A Bíblia, ela se completa. São 66 livros que eles se juntam. Eles fazem um complemento. Ou seja, devem ser estudados juntos, pois ali há complementação, porque todos foram inspirados por Deus. E todos os escritores foram guiados e orientados pelo Espírito Santo. Quando olhamos para um tema muito importante que está no nosso terceiro tópico, tema muito profundo, a respeito da atualidade da Bíblia. Muitos podem perguntar, mas a Bíblia, por ser muito antiga, a Bíblia, por os seus escritos mais antigos, tem cerca de 3.000 anos, e os seus escritos mais novos têm cerca ali de 1930 anos, ou seja, até são escritos antiguíssimos. Mas a Bíblia, ela é atual. A Bíblia, ela é atualizada. Ela não precisa ser atualizada, ela já é atualizada. Por meio dela, nós podemos encontrar as verdades práticas da nossa vida. Por meio da palavra de Deus, conforme Paulo escreveu aos Romanos, podemos ter fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Ou seja, por meio também dela, podemos ter a nossa fé. A profundidade da palavra. Há muitos hoje que querem atualizar a Bíblia, querem transformá-la, querem moldá-la, mas na verdade não, é nós que temos que ser transformados. A palavra de Deus, ela não deve ser mudada. Mateus, no capítulo 24, no versículo 35, Jesus diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, as palavras do Senhor escritas, elas não passarão. Ela é viva, eficaz e verdadeira. Quando falamos sobre os materiais usados, há muitos materiais ao longo da história na qual foram utilizados. Podemos citar alguns, como a pedra, tábuas de pedra, tábuas, tijolo e até mesmo papiro e pergaminho, na qual foram utilizados ao longo da história. Aqui no nosso material escrito, está escrito ali as referências mais aprofundadas sobre cada parte dos materiais usados na palavra do Senhor, para a escrita da palavra do Senhor. Quando olhamos ali o poder da palavra de Deus, quando olhamos ali para Jeremias no capítulo 23, no versículo 29, ali Jeremias faz uma comparação interessante. Ele compara a palavra do Senhor ao fogo que purifica e ao martelo que despedaça a penha. Quando vemos esse significado, essa exemplificação na qual Jeremias traz sobre a palavra do Senhor, vemos que a palavra do Senhor, como fogo, como martelo, significa que a palavra não pode ser impedida em seu cumprimento. Ou seja, nada pode impedir a sua palavra. Tudo que Deus ele promete, ele cumpre. E há o cumprimento da sua palavra. As promessas na qual nós esperamos na palavra de Deus, temos a fé, que é a convicção, a confiança total em Deus na qual nós temos, que essas promessas irão se cumprir, porque as suas palavras não passam. Quando olhamos para João no capítulo 17, no versículo 17, vemos que Jesus, ele fala em sua oração pelos discípulos: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Essa é a oração que Jesus faz ao Pai pelos seus discípulos.
Ou seja, pela palavra do Senhor também nós somos santificados. Nós podemos ser limpos, podemos ser purificados pela palavra do Senhor. Quando olhamos para Efésios, no capítulo 6 e no versículo 17, vemos ali o poder da palavra na vida do cristão. Quando olhamos ali Efésios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, a partir do versículo 10, ele discorre sobre a armadura da fé, na qual o cristão, o crente, deve estar revestido desta armadura. Os pés calçados na preparação do evangelho da paz, a couraça da justiça, o capacete da salvação. Interessante que chega num ponto, que é o versículo 17, na qual o apóstolo escreve algo interessante. Ele escreve que devemos ter a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada na qual podemos lutar contra as hostes infernais, podemos lutar contra os principados e as potestades deste mundo caído. É por ela que nós vencemos essas lutas espirituais. A palavra de Deus é a espada na vida do crente. Que podemos ali, o crente pode lutar, se aprofundar, ser corroborado com o poder. É muito profundo esse contexto. Que possamos, meus irmãos, nos aprofundar e mergulharmos na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, tendo a real fé e a convicção de que a Bíblia não é somente um livro, mas ela é o livro de Deus, inspirado por Deus, para o nosso bem, para o nosso ensino. Meus irmãos, essa foi a nossa aula. Espero que esteja explicado de uma maneira maravilhosa. Aqui está o nosso escrito, que vai se aprofundar também mais o que foi falado aqui nessa aula, meus irmãos. Que Deus abençoe a cada um.